Olá pessoal, eu sou João Pedro Busato e a gente está aqui para mais um Dev Insights WX3. Hoje a gente está aqui com essas mulheres desenvolvedoras, Camila Costa, Oi. a Gabriele Ezequiel E aí? e a Maria Eduarda Hotz, Oi. para falar sobre a presença feminina nas áreas de tecnologia. Vamos lá? Bom, acho que a primeira pergunta que eu posso fazer para vocês, que são desenvolvedores aqui na empresa, desenvolvedores back-end, só temos aqui, é como vocês escolheram a área, como vocês entraram na área de tecnologia. Vocês podem começar a falar a Camila, por exemplo, que é a mais experiente daqui, né? Vocês entraram há menos tempo, então queria saber da Camila, como é que ela escolheu essa área, como é que essa área chegou para ela? Eu tô nessa área, na parte assim de estudo, há uns 7 anos e trabalhando no mercado de trabalho quase 5. Eu entrei sem querer, assim, sem saber do que se tratava, né? Porque aqui a gente, no sentido da área de programação, né? Eu entrei pro curso técnico do Cefet em 2012. Na época eu estava fazendo ensino médio e o Cefet foi lá na escola perguntando se queria, se tinha interesse de fazer o curso. Comecei a fazer o curso sem saber do que se tratava. Na época eu achava que era, sei lá, montagem e manutenção de computadores. Mas como eu estava terminando um outro curso que eu estava fazendo, eu pensei, vou lá fazer, vou ver o que é. E não fazia ideia, assim, que programação existia. Na época nem lembro se eu já tinha ouvido falar, porque realmente não sabia do que se tratava. E de cara, assim, na primeira matéria de programação em C, eu já achei, assim, a paixão, assim, à primeira vista, sem bobeira mesmo. Porque eu me encantei com o que dava pra fazer. Na época eu lembro que eu chegava em casa, fazia todos os exercícios, coisas tudo, eu achava muito legal. Mas na época eu ainda não imaginava como que seria realmente trabalhar com isso, né? Sim. E aí quando aí o curso tem duração de uns 3 anos, né? Quando eu tava quase concluindo, aí a gente tinha que fazer estágio. Aí eu apliquei meu currículo, foi até quando eu entrei pra cá, que eu tô aqui desde então. E eu entrei com estágio e já gostei muito da parte do mercado de trabalho, que você vê que é bem diferente do que se aprende no curso, mas é bem legal também. Então, fui aprendendo, assim, no dia a dia como que era e me interessei tanto pela área que quis fazer faculdade, né? Hoje em dia eu tô quase terminando o sistema de informação. E é isso, minha história é basicamente isso. Entendi. Vocês querem falar? Vai lá, Gabi. Eu conheci quando fizeram entrevista, né? Eu fazia pra vestibular, tipo, não tinha ideia de qual faculdade eu queria fazer. Aí foi até um menino lá do Cefet, ele falou sobre o curso, eu olhei e falei, cara, isso parece interessante, vou tentar, né? Aí eu fui, tipo, apostei nisso. Aí eu fui fazendo. Quando eu vi, eu pensei, cara, eu não sei, se eu saísse dessa faculdade, eu não me imagino fazendo outra coisa. Uhum. Aí eu descobri que eu gostava disso na faculdade mesmo. Não sabia como era, fui vendo como é e agora tô aí, entrei no mercado do trabalho. Realmente, quando a Camila falou, é bem diferente, só que, tipo, é muito interessante, tô aprendendo muita coisa agora e tenho certeza que é isso que eu quero agora. Aí. Bom, a minha história na informática, ela parece um pouco com a da Camila, porque só que se difere em alguns aspectos. Eu comecei com a informática quando eu entrei no ensino médio do Cefet. Eu entrei mais pelo ensino médio, vou ser sincera, e a informática ela veio meio como uma surpresa para mim. Eu imaginava que trabalhar com informática eu ia mais, tipo, mexer no Excel, no Word. E quando eu me deparei assim na primeira aula de algoritmos, eu levei um baque, eu levei um susto, porque foi uma coisa totalmente diferente de tudo aquilo que eu conhecia e também tudo aquilo que eu já tinha visto. Então, foi uma surpresa muito grande para mim. Durante muito tempo, eu e a informática, a gente não teve uma boa relação. Eu fugi dela muitas vezes. Eu não acreditava que eu tinha um potencial para ficar na área da informática. E quando eu comecei a trabalhar aqui, que foi o ponto assim que eu tô me descobrindo. Entendi. Porque na prática é aquilo, você aprende muito mais na prática do que quando você está lá na aula, o professor fazendo exercício. E quando eu cheguei aqui, e agora também comecei a graduação de sistemas de informação, mas, tipo assim, foi na prática mesmo que eu vi assim, caraca, é uma coisa que eu quero pra levar pro meu futuro, entendeu? Entendi. Vocês duas fizeram um ensino técnico lá no Cefet. Vocês têm noção mais ou menos de quantas garotas que fizeram técnico com vocês continuaram na área de programação, de tecnologia em geral? O meu técnico é um pouco diferente do dela, que na época que eu fiz, o técnico era separado do ensino médio. Ela fez junto com o ensino médio, o meu era separado. Então, assim, na minha época, primeiro período dava cerca de 40 pessoas, que era o total de vagas. E pro segundo período já caía, assim, absurdamente. No meu caso, caiu para 4.
Só que isso, assim, a conclusão é que no técnico tinha pouco, tanto homem quanto mulher, mas lógico que mulher muito menos. Eu acredito que nos anos todos que o curso teve, que assim, poucas mulheres se formaram. Eu conheço só eu e mais umas 3 ou 4 do curso todo, que durou, acho que foi entre 2008 até 2016, algo assim. Então, durante esse tempo todo, poucas mulheres se formaram lá, e entrar também entra pouco, mas continuar ainda é mais difícil. Sim. Vocês acham que tem uma barreira para mulheres na área mesmo? Pro interesse mesmo das mulheres? Bom, no meu caso, eu acho que o ensino médio foi meio que um atrativo e, tipo assim, fez com que as pessoas conhecessem mais a informática. Porque muitas delas, como eu, assim, entramos no Cefet mais pelo ensino médio e acabamos descobrindo, tipo, a paixão mesmo pela informática. Na minha turma, entraram no primeiro ano 46 alunos, se formaram 28 ano passado e são 10 mulheres. E que eu tenho conhecimento, né, porque como foi ano passado, tem gente ainda que tá descobrindo o curso. A única pessoa, assim, que eu sei que vai continuar sou eu. Porque Entendi. as outras meninas, acho que algumas seguiram mais para a área de humanas, e tem algumas que eu também não sei mesmo. Entendi. Bom, vocês acham que essa barreira para as mulheres na área, falando mais do mercado de trabalho, englobando também a área acadêmica, né, porque uma coisa geralmente tem relação com a outra, vocês acham que essa barreira é mais cultural para mulheres na área? Assim, eu acho que deve ser um pouco cultural, sim, porque a procura pelo curso já é pouca. Então, assim, o caso, eu entrei em sistemas já tem bastante tempo, a Gabi entrou mais recentemente, a Duda também, mas meio que a história se repete, vai entrando cada vez um pouquinho mais de mulheres, né? Mas no total, assim, de alunos, continua sendo bem pouco. Então, acho que é uma questão de ter o interesse de buscar pela área, tanto na parte de formação mesmo, e isso leva em consequência o mercado de trabalho. Eu ter que, na época, quando a Duda veio para entrevista, eu participei da entrevista dela, da Gabi também, que, assim, a gente falou que até hoje, aqui na WX3, né, a gente até que é bem dividido, tem bastante mulher aqui, mas considerando mais a área de marketing. Na nossa desenvolvimento, antes das duas entrarem, de cerca de 20 desenvolvedores, só tinha eu e outra mulher que fica na parte do front-end. Então, era eu no back e a outra no front. Só isso para cerca de uns 18 homens. Então, assim, e eu sempre me questionava de não ter mais mulher. Eu lembro até que teve uma vez que uma menina da faculdade me perguntou, e eu falei que se viesse alguma, a gente iria entrevistar como qualquer outro, mas é que nem vinha. Então, assim, a primeira pessoa que veio aqui depois da gente que já estava aqui foi a Duda, e a Gabi depois. Então, assim, até hoje, de todo mundo que veio, foram só elas também. Então, hoje, aqui na área de desenvolvimento, a gente está com 4 mulheres para uns 20 homens. Ainda é uma quantidade bem diferente, mas, assim, para isso melhorar, depende também de mais mulheres buscarem a formação na área, ou mesmo que não seja de faculdade, buscar cursos e tal, porque realmente chega pouca gente do mercado de trabalho, porque poucas mulheres estão se formando na área, entendeu? Entendi. Vocês acham que essa democratização do ensino, porque hoje em dia, para você ser na nossa área principalmente, para você ser programador, para você ser uma pessoa com habilidade na área, você não precisa necessariamente fazer uma graduação. Vocês acham que essa democratização do ensino, ou seja, agora a pessoa não precisa mais ir para um meio de formação, de ensino formal, no caso, para ser uma programadora? Vocês acham que isso pode ajudar na quantidade de mulheres que vão entrar na área, que vão entrar no mercado de trabalho principalmente? Bom, eu acredito que isso ajude sim, mas a falta de mulheres na área da tecnologia, eu acho que é uma coisa que vem desde lá de trás. Porque, por exemplo, para muitos meninos, o primeiro contato que eles têm com a informática, com a tecnologia, é, por exemplo, um videogame que um pai dá, por exemplo. Sim. Aí nisso que o menino está vendo o videogame, talvez pinte o interesse nele de continuar na área. Acontece isso, não vou falar que é uma regra, mas isso acontece. E eu acho que falta muito, assim, um contato desde novo, assim, para as meninas, para elas verem assim, caraca, que legal, eu tô jogando, assim, esse jogo, eu quero aprender como que eu vou fazer, entendeu? Eu acho que se tivesse esse contato, assim, desde jovem, isso ajudaria
juntando com esse fato, assim, de você não precisar de uma faculdade específica que tem vários cursos, entendeu? Acho que seria... O ideal, na minha opinião, seria a junção desses dois. Entendi. Realmente, aparentemente a produção cultural em torno da tecnologia, ela é realmente mais voltada pro meio masculino, né? Videogame, a comunidade de videogame feminina, hoje em dia tá bem grande, mas, cara, há 5 anos atrás era pequena, né? E isso provavelmente influenciou toda uma geração de mulheres que não escolheram a tecnologia por causa disso, porque o meio era muito masculino. E falando sobre o meio masculino, como é que vocês se sentem nesses meios, que é a graduação, que é o mercado de trabalho, que é geralmente formado por mais homens? Eu acho que isso é muito relativo, assim. Eu sempre, tanto no técnico quanto na faculdade, no trabalho também, sempre trabalhei muito mais com homens, estudei com homens, e assim, eu não tenho problema com isso nenhum, porque tudo isso tem muito a ver com como o homem também se comporta. Então, assim, durante esse tempo todo que eu estudei, as pessoas respeitam, assim, isso não é uma regra, claro, inclusive isso é um problema que, dependendo do lugar, pode fazer, sim, a pessoa desistir, a mulher, né, desistir da área, mas a experiência que eu tive, nunca tive problemas sérios com isso, então, assim, os professores sempre souberam tratar normal e os alunos também, os profissionais que eu já trabalhei. Então, assim, são raros casos assim, que eu tive de sentir uma barreira por ser mulher, até porque quando você se sente bem aceita no lugar onde você está, isso não é um fato que importa. Você não fica assim pensando, eu sou mulher, fulano é homem. Não, você nem percebe isso porque você está agindo normalmente. Então, assim, lógico que tem situações que às vezes são chatas ainda hoje para mulher. Por exemplo, se alguém me chama para almoçar, para uma conversa que seja sobre trabalho, sempre vai ter aquela assim, será que é só trabalho mesmo? Será que não é? Porque não tem como não ter. E isso acaba partindo dos dois lados. Isso é uma situação chata, quando você não conhece a pessoa, que acaba acontecendo. Mas eu acho que é mais por ter essa quantidade mesmo, assim, diferente de homens e mulheres. E principalmente na área de TI, né? Porque a área de exatas já é uma área que tem bastante homem, mas quando fala de TI é muito mais. Porque, por exemplo, a gente tem uma mulher também que fica na parte de teste, né? Ela é da área de engenharia. E lá ainda tem mais mulher do que a parte de tecnologia. Então, tecnologia realmente é uma área que ainda falta bastante. Mas é aquela coisa, existem vários motivos para isso, provavelmente um dos motivos também, que a gente estava até outro dia conversando disso, às vezes até a falta da mulher ver outras mulheres na área. Então, assim, ficar naquela, poxa, mas será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu não vou? Não conheço ninguém que é programadora, não conheço ninguém que tenha tido sucesso, e isso acho que pode ser um problema. Então, assim, eu acho que pra gente que tá na área é legal a gente mostrar isso pras outras mulheres, pra mostrar que tem espaço sim, lógico que tendo o conhecimento necessário, né? Porque não tem... O conhecimento tem que ter, não é o fato de ser mulher ou não ser mulher que vai ser algo, um bônus ou um ônus. Então, assim, mas mostrar que tem um espaço sim, e é isso. E que... Vocês acham que a referência é de vital importância para entrarem mais mulheres na área? Ter uma referência de algum programadora, perdão? Sim. Tem até o exemplo da Camila, pra mim, no caso, teve um evento lá na faculdade que foram falar das empresas e eu vi a Camila falando lá, eu fiquei, gente, que legal, eu quero isso. É um incentivo a mais que a gente tem, Sim. sabe? Querendo ou não, é um incentivo a mais. Vocês acham que ainda faltam referências? Bom, eu acredito que tenham referências, só que às vezes pelo fato de ser mulher não são referências muito conhecidas. Eu vou citar assim, quando eu estava no 2º ano, teve um evento lá no Cefet e teve um projeto que foi lá, que foi o projeto Meninas Digitais, e tinham várias mulheres lá falando sobre a área de tecnologia. E quando eu vi aquilo, aquela referência assim, de sucesso, de mulheres que deram certo na área, foi talvez um start assim, que deu na minha cabeça assim, para caraca, você pode seguir nisso. Uhum. Porque no meu caso, eu tive muita dúvida sobre aquilo que eu queria. Talvez seja estando ali com a informática, mesmo assim, faltando alguma referência. E também, quando eu fui fazer a entrevista, né, que foi a Camila que me entrevistou, eu vi, nossa, tem mulher aqui trabalhando, tá dando certo, talvez seja uma coisa que dê certo pra mim também, entendeu? Foi a coisa que eu levei. E pra mim, tá dando certo. E eu acredito que seja muito isso.
às vezes tem referências, só que essas referências não são conhecidas. E isso faz com que diminua até a confiança mesmo da mulher de continuar na área. Entendi. Realmente, no mundo masculino da tecnologia, a gente tem vários exemplos entre muitas aspas de empresários que deram certo, por exemplo, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg. E para as mulheres mesmo, essa referência não é passada, mas ela existe. Inclusive, na década de 70, a quantidade de mulheres nos cursos de ciência da computação chegava a 70%, entendeu? É uma coisa que foi construída com um tempo. A tecnologia foi se tornando mais masculina e agora ela está, no caso, numericamente está se tornando novamente mais feminina. Mas ainda tem um grande caminho pela frente, né? Bom, qual seria o ambiente ideal para vocês nessa área? Como mulheres falando, no caso. Qual seria o ambiente ideal? Vocês têm alguma experiência que vocês querem compartilhar sobre isso? Para mim, o ambiente ideal é mais ou menos o que eu já tinha comentado. É você realmente não perceber diferença nenhuma. Então, assim, aqui eu sinto muito isso. Então, não se sentir tratada diferente nem para algo melhor nem pior. Porque também não gosto disso assim, não, mulher, então coisas a mais, coisas a menos. Não. Igual eu acho ideal, assim, até porque não faz a menor diferença, né? Porque não é o sexo que vai influenciar no quanto a gente trabalha, como trabalha. Então, assim, se tiver que se destacar, vai se destacar. Se tiver que... Enfim, eu acho que o ambiente ideal é realmente aquele que você não sente diferenciação. E eu posso falar que desse tempo todo que eu tô na área, na maior parte do tempo eu me senti no ambiente ideal. Entendi. Vocês também querem comentar alguma coisa? A mesma coisa, até hoje, desde as aulas, meus amigos de classe, os professores, aqui na empresa, não ser tratado com diferença alguma. Eu acho que esse é o ideal. Show. Bom, a gente tem visto aí recentemente vários tipos de abordagem para atrair mais mulheres para a área. Alguns são bem-sucedidos e alguns mais ou menos. Vocês têm alguma ideia de qual seria uma abordagem melhor para atrair mais mulheres para a área? Mostrar mais referências ou cursos profissionalizantes ou não sei? Eu acho que a abordagem ideal é mostrar mesmo que a área existe, que tem mulher, que você vai conseguir emprego, que assim, como eu falei, já teve gente me perguntando, mas eu sou mulher, será que eu vou conseguir trabalhar? Vai conseguir emprego sim. Então, eu acho que é isso, a pessoa saber que vai ter um futuro se continuar na área. Porque o problema que a gente vê muito é que já entra pouca gente nos cursos e sair é mais difícil ainda. Então, durante o caminho, acaba mudando de ideia e tal, e indo para outras áreas. Então, eu acho que é mostrar mesmo que é uma área que tem espaço, que está tendo demanda. É uma área que, no geral, para homem ou para mulher, é uma área que tá bem aquecida há bastante anos e a tendência é continuar assim. Então, aqui mesmo, a gente, de um tempo para cá, já cresceu pra caramba, como várias outras empresas aqui de Friburgo. Então, é uma área que está crescendo, a área de desenvolvimento como um todo, principalmente de programação. Então, assim, tem espaço no mercado e das empresas que conhecem Friburgo, acredito que a maioria não faz a menor diferenciação. Então, eu acho que uma coisa que pode ajudar as mulheres a saber que pode entrar na área sim, que se você conseguir se dar bem na área, então, assim, estudar, aprender a parte que precisa, assim, do conhecimento técnico, não vai ser o fato de ser mulher que vai ser um problema. Então, acho que isso é uma forma de incentivar. Entendi. Vocês são otimistas quanto à presença feminina nas áreas de tecnologia atualmente? Sim, acho que dá para observar até na faculdade que a cada período que passa, a gente um momento pequeno, mas a gente vê um aumento de meninas dentro da sala. Acho que na minha turma, quando eu entrei, tinham 4 meninas. Aí no outro período entraram 5. Eu acho que teve mais um período que entraram 6. Aí esse período eu não sei, eu não consegui olhar ainda. Mas geralmente o índice de evasão é maior entre os homens, né? Então, por exemplo, na nossa faculdade tem mesmo... mais homem também. Não, mas o que eu quero dizer é o índice, né? Teoricamente falando, se 4 mulheres ficaram, já é 100% de permanência, não sei exatamente qual a palavra, mas geralmente elas permanecem mais na faculdade. A gente nota que nas matérias de períodos mais avançados, pelo menos lá no Cefet, tem proporcionalmente mais mulheres do que nos primeiros períodos. Ou seja, entra a mesma quantidade ou um pouco mais, só que permanecem mais, entendeu? O que é uma coisa interessante de se notar até. Vocês acham que existe alguma...
como que eu posso explicar? Alguma maneira de aumentar a permanência das mulheres na área? Porque, geralmente, o conhecimento é o primeiro passo, mas manter-se no ambiente talvez seja mais complicado. Eu acredito que, tipo assim, isso é muito relativo, porque depende muito do ambiente que a mulher vai estar. Porque, por exemplo, se ela está num ambiente onde os homens não vão tratar ela com respeito, até porque todo mundo tem que se tratar com respeito independente do sexo, isso pode ser uma coisa que faça com que ela queira sair da área, entendeu? Aí, tipo assim, se a mulher tá na área, não tem esse problema de relacionamento com os homens, talvez o que faça ela continuar seja a referência, entendeu? Então, acho que isso é muito relativo e depende do ambiente que a mulher vai estar. Entendi. Bom, acho que para terminar, a gente pode fazer uma rodada aqui de dicas que vocês têm para pessoas que querem entrar na área, para meninas que querem entrar na área. A Camila, que está há mais tempo na área, tem até uma posição de liderança na empresa, ela podia dar dicas muito valiosas, inclusive. Tá me chamando de velha. Não tô chamando. Assim, dica que eu tenho, eu acho que quando tem a oportunidade de já estar fazendo ensino médio lá no Cefet, já vai ter acesso à programação. Mas se não estiver fazendo, eu diria para, sei lá, as meninas que têm aí entre 15 e 16, já tá naquela fase de pensar no que quer fazer, começar a pesquisar na internet sobre a área, ver se identifica ou não. Porque, assim, é uma área que realmente a gente trabalha, sabe que tem que ter uma certa aptidão, não é igual a medicina e tal, mas não tem que ter um dom, mas você tem que ter uma aptidão, sim, para programar, assim, falando especificamente de programação. Então, assim, se você que é mulher, assim, já sente que tem esse interesse por essa área, começar a pesquisar. Na internet tem muito material de programação, então ver se identifica, até porque na área de desenvolvimento como um todo existem várias áreas, então você pode ir para a área de teste, para a área de programação, que pode ser back, front. Então, assim, tem vários caminhos a se seguir dentro dessa área de informática. É uma área boa de se trabalhar e é isso mesmo. Acho que é mais ir pesquisando antes de também decidir fazer faculdade, né? Porque isso vale para qualquer um, porque fazer faculdade você tem que já ter uma noção, assim, do que você quer, né? Porque não é fácil. Então, acho que é mais isso. Dar uma pesquisada antes, ver se interessa e até hoje, como eu tinha dito sobre democratização do ensino, dá para você fazer alguma coisa, um curso gratuito, por exemplo, só para molhar o pezinho e ver se essa é realmente a sua praia, né? Então acho que hoje é mais tranquilo de você descobrir o seu... Não o curso que você vai ficar o resto da sua vida, mas descobrir o primeiro passo que você vai tomar antes de tomar esse passo. Porque no passado você tinha que ou fazer um curso técnico profissionalizante ou entrar na faculdade. E aí era mais complicado. Vocês têm alguma dica para dar para as meninas? Acho que não ter medo de errar, não ter medo de tentar. Eu não sou um grande exemplo disso, né? Mas eu aprendi que se você não tentar, você não vai saber que é realmente isso que você quer. Porque às vezes você pode fazer a faculdade bem diferente da área de trabalho. Então você tem que estudar e não ter medo de tentar correr atrás de um emprego para ver como é realmente a área. Entendi. A minha dica se parece um pouco com a dica da Gabi, mas ela é mais direcionada para as meninas que já tiveram contato com a informática, acharam aquilo uma coisa impossível, como eu achava, e duvidaram do seu potencial. Acho que você não tem que acreditar em si mesmo e acreditar que você vai conseguir, por mais que seja uma coisa muito complicada, muitas regras, muitas normas, muitas linguagens. Se você acreditar no seu potencial, você achar assim, eu acho que eu consigo, vai atrás, que pode ser que isso seja a carreira do seu a sua profissão ideal, entendeu? Entendi. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? acho que é isso mesmo, baseado no delas também, é outra questão que a gente estava falando, não se cobrar tanto, né, de ter que sempre ser boa o tempo todo, porque não é sempre assim, a gente tem dias e dias, então é isso mesmo. Acho que é isso. Beleza. Bom, esse foi mais um Dev Insights WX3. Eu tive aqui hoje com a Camila Costa, a Maria Eduarda Hotz e a Gabriela Ezequiel. Um abraço para vocês, até o próximo.